Eu tenho falado muito sobre isso. Fica cada vez mais difícil ter vida interior nos dias de hoje. Porque a vida interior é um voltar-se para dentro. É um olhar que vai no oposto do que nós costumamos fazer. Nós estamos sempre voltados para fora, preocupados com o que estão dizendo. A cada dia é uma notícia que nos deixa ainda mais desanimados. Como é que nós vamos viver uma vida interior se nós estamos estimulados a ficar para fora o tempo todo? A gente não sabe nem mais fazer silêncio. Em quantos problemas você se envolveu, perdeu a sua paz, perdeu a sua concentração, desarmonizou você, acidificou o organismo, como eu gosto de dizer, aquela descarga de coisas ruins dentro de você, para uma situação que, se você estivesse um pouquinho escondido, tudo teria se resolvido sem até mesmo que você tivesse conhecimento daquilo. Sim, a facilidade com que a gente manda uma mensagem para o outro, e às vezes até a crueldade do horário que nós escolhemos mandar. Cruel, às vezes você tem um assunto, você pode perfeitamente esperar amanhecer o dia, mas o espírito de porco que ronda-nos, e que fica ali cavucando do nosso lado, coça no seu dedo, e você vai e escreve aquele assunto que você sabe que tirará o sono, ou aquela crítica, aquela palavra amargurada, doída, e você manda. Quantas vezes a gente se desrespeita assim? Quantas vezes eu fiz isso com pessoas que eu amo? Ao invés de esperar amanhecer o dia, o dedo coça, você não domina a ira, quer saber? Eu vou mandar agora. Tudo porque temos pressa. Tudo porque não sabemos lidar com o momento presente. Tudo porque nós estamos cheios de falsas urgências que estão nos adoecendo muito, muito. Quantas vezes, por questões familiares, eu também fui. Sabe aquela olhadinha que você dá no celular na hora que levanta de madrugada para fazer um xixi? Isso é coisa do diabo, não faça isso mais. Antes tinha aquela desculpa que é para orar a hora, né? Aí eu me lembro que um dia tinha lá uma mensagem de um parente. Às 3 horas da manhã, acordei para fazer um xixizinho, olhei aquela... Meu amigo, não, quem dera. Quem morreu? Quem dera. Um pouco pior. Porque se morre, a gente velha e enterra. O problema é quando aquilo provoca um mal-estar em você, de mágoa, de desrespeito, de ressentimento. Aí a pessoa morre de outro jeito para você, o que é pior. Estamos tão negligentes em relação ao nosso sono, ao nosso descanso. Há pessoas que não se permitem descansar. Aquele celular na mão dia e noite, e vai para a cama, o celular vai junto, e dá 2 horas da manhã, sabe que vai ter que levantar cedo no outro dia, e não consegue desligar aquele infeliz. Por quê? É uma ansiedade terrível. Às vezes nós sofremos porque antecipamos até mesmo a conclusão de que aquilo é ruim ou bom. Quantos problemas nem problemas são? E você apavora na hora que aquilo acontece, você já perde o equilíbrio porque você não teve a sensibilidade, a vagareza de caminhar na direção daquilo que está acontecendo e olhar se de fato é um problema. Nós estamos ansiosos em relação às pessoas. Às vezes o outro acabou de chegar, você já classificou como antipático. Nem conviveu. Aquele saber apressado, sabe? Que é tão desgastante isso. Nos priva tanto. Porque é a inaptidão de viver o tempo que você está tendo. Calma, deixa a pessoa chegar. Se depois você não gostou, você continua tendo o direito de não gostar. Mas dê a oportunidade de saber, porque pode ser que você fique no prejuízo. Pode ser que seja uma pessoa adorável
que você fica privada de conhecer, de conviver, porque você se apressou em classificá-la como desagradável. Interessante, minha gente, como nós sofremos porque não somos capazes de compreender o tempo. Como nós hoje somos especialistas em ansiedades. E a ansiedade, ela não é outra coisa senão uma inaptidão em lidar com o tempo. A pessoa ansiosa é aquela que está vivendo no momento presente, uma preocupação que pertence de repente ao amanhã, ao depois de amanhã, ao mês que vem, ou até mesmo a um futuro que nós não sabemos precisar. A nossa relação com o tempo, ela nos adoece. Padre, como é que nós podemos solucionar isso? Também estou aprendendo. Uma coisa que tem dado muito certo para mim, está me ajudando muito a viver nos últimos tempos, é justamente no momento em que eu percebo que a pressa do outro está prejudicando a minha vida, eu barro, eu seguro, eu coloco limites. Nós nunca estamos no tempo que estamos. Ou melhor, nunca estamos no tempo que temos. É impressionante, ou estamos ocupados com o passado, remoendo o que não fizemos ou o que fizemos de errado, ou estamos no futuro preocupados com o que será. E o momento presente, que é a única matéria possível de ser experimentada, o único tempo que de fato nos pertence, porque o passado, ele fica registrado em nós como memória, mas você não tem mais como interferir no passado. E o futuro, essa matéria que também não nos pertence, que é uma possibilidade, porque ninguém nos garante que teremos, ela só pode ser efetivamente preparada se nós tivermos a consciência daquilo que hoje está sendo entregue em nossas mãos. Sim, hoje mesmo. Tem que responder com pressa, então não quero. Se tem de ser na pressa, se eu não tenho o direito de refletir, claro que muitas coisas são urgentes mesmo. Mas quando você percebe que você precisa exercer o direito de escolha, não abra mão disso. Não permita que a pressa do outro se torne sua. Nós estamos ficando todos doentes por causa dessa pressa. No Eclesiástico, há um trecho lindo que fala que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar. E nós já sabemos isso, já virou até um clichê para nós. Mas por que esse saber não é o suficiente para mudar a nossa conduta? Sim, aí você chega à conclusão de que saber algumas coisas não basta. É preciso que o conhecimento, que aquilo que se sabe, de fato entre nas veias, corra como um sangue dentro de nós, irrigue a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, de sentir, e se transforme em atitude. Eu não sei se você vive isso. Se tem uma coisa que eu pessoalmente identifico a ansiedade das pessoas, porque eu gosto muito de mostrar músicas para os outros, para os meus amigos. E eu meço o nível de ansiedade da pessoa quando eu mostro uma música para ela. Ali, eu tenho uns amigos que, quando eu mostro a música, eu já fico de olho. Vamos ver como é que vai reagir. Eu já sou igual aquele velho chato, sabe, que já faz só para testar. E admiro muito quando eu percebo que aquela pessoa soube viver a experiência que eu propus. Porque eu gosto de viver essa experiência. Se a pessoa vai me mostrar uma coisa que ela considera especial, eu acho absolutamente respeitoso da minha parte ver, ouvir o que o outro está me mostrando em silêncio. Sem ficar interferindo. Tem gente que tem a sensibilidade de ouvir a música e depois que termina a música, ela te faz perguntas. Tem gente que não. Na introdução começa. Quem é? Aí entra a voz da pessoa. Nossa, a voz dela parece que é o fulano de tal. Ela não está ouvindo a música. Nossa, que bonito, hein? Onde que é? Quem que é essa pessoa? Ela não está prestando atenção no que você está mostrando.
Eu não sei se a gente tem uma ansiedade de mostrar, de agradar, de dizer que a gente está gostando. Outro dia eu peguei um no flagra. Eu mandei uma música que tinha 5 minutos e pouco no WhatsApp. Eu mandei, o azulzinho viu, né? Eu vi na hora que me visualizou. Não deu 1 minuto, ela falou, que lindo! Não chegou, não ouviu nem a introdução e já se manifestou. Que ansiedade é essa que não nos permite viver? Minha gente, a vida sempre vai nos pedir calma. Aliás, o sabor da vida só é possível de ser percebido quando nós estamos pacientes com a vida. Caso contrário, não sentimos o sabor. A gente come sem sentir o sabor. Mas é ansiedade. Nós estamos assim em relação ao que a gente come. Sabe o programa da Ana Maria Braga? Que ela come um negócio e ela leva um tempinho com a comida para poder dizer se gostou. Mas geralmente sempre ela passa debaixo da mesa e faz aquela barulheira, o Louro José grita, não é assim que funciona? Também vejo a ansiedade de alguns convidados dela. Mal pôs o negócio na que delícia! A gente ainda não saboreou e nós já estamos dando palpite. O alimento, ele precisa ser esparramado na boca. Todas as papilas degustativas têm que entrar em ação para você saber de fato se gostou ou não. Pode ser que no final amargue. Então, não tenha pressa de dizer que gostou, porque talvez você vai ter que comer aquela comida até o fim, sem ter gostado, porque você se antecipou em dizer, porque você viu só as primeiras notas do sabor. Você percebeu somente as primeiras notas daquele sabor e já se antecipou em dizer que gostou. Calma. Mas por causa da nossa pressa em não compreender o que está acontecendo, nós já criamos toda uma trama absolutamente desnecessária, liberamos toxinas que nos envelhecem, que nos adoecem, porque nós não tivemos a serenidade de esperar e de perceber o que de fato está acontecendo. Por que a ansiedade nos engorda? Porque a gente come muito mais do que precisa. Há algumas pessoas que, sem o controle disso, acabam descontando no alimento, descarregam no alimento toda a sua ansiedade. Presta atenção quantas vezes você mastiga um alimento que você põe na boca. E você vai ter condições de saber se você está ansiosa ou não. Outro dia, eu gosto muito de ver aqueles programas, aqueles documentários de pessoas que precisam emagrecer. E eu fico observando que boa parte daquelas pessoas que estão passando pelo processo de reeducação alimentar, essas pessoas não mastigam. Você vê pela rapidez com que engolem. Isso já é um sintoma de ansiedade, né? O alimento, minha gente, ele precisa ser triturado. A função dos dentes é impressionante, porque todos eles trabalham em conjunto. Só que às vezes a gente engole sem ter rasgado. Então os 2, 3 dentes não ficam servindo para nada. Por quê? Estamos com pressa. É o tal de comer sem sentar. Tem gente que come andando. Eu tinha uma mania, até que eu deixava a minha comidinha lá no fogão. Eu tinha uma mania de pegar o prato e ficar andando pela casa. Eu perdi o ritual do alimento. E quanto mais rápido eu terminasse, melhor. Porque eu precisava me livrar da necessidade de comer. Eu tinha que ir para o computador, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Olha que coisa horrorosa. Você lidar com o alimento que te faz vivo como um momento que você precisa se livrar rápido dele. Tem sido normal na nossa cabeça este comer com pressa, porque o alimento é um empecilho, a necessidade de comer tornou-se um empecilho para nós, porque nós precisamos de tempo para muitas outras coisas. E a gente começa a negligenciar o tempo necessário para nós. Eu particularmente gosto de compreender o fim do mundo como todos os dias, sabe? Hoje o mundo terminou para mim. Eu vou dormir e vou ter a oportunidade de finalizar esse mundo. Então eu passo pela minha consciência, pela minha
pela minha lei, faço uma leitura de como vivi, de como experimentei ser quem eu sou, do que eu escolhi para mim, e dou um jeitinho de amanhã amanhecer para começar a criar um mundo de novo, para ele terminar no final do dia. Então, eu gosto de viver o meu julgamento todo dia. Eu participo desse julgamento. Sou o juiz, sou o réu, sou tudo. Eu gosto de fazer essa experiência de passar a limpo a vida que eu estou vivendo. Minha gente, muitos dos fantasmas que vivem em nós, eles são alimentados justamente pela nossa ignorância. A ignorância, ela nos priva de sermos livres. Isso é tão significativo na nossa vida, minha gente, porque eu preciso o tempo todo passar pela experiência de quebrar as cegueiras que me impedem de ver o que realmente merece ser visto. Até na miudeza dos meus dias. Como eu corro o sério risco de dar atenção àquilo que pode esperar e deixar de fazer aquilo que não pode esperar. Muitas vezes fico cego pelo meu excesso de trabalho, por tantas outras coisas que vão tomando o meu tempo, e de repente alguém exerce na minha vida o mesmo papel que esse cego, que Jesus exerceu na vida do cego. Abre-lhe os olhos. Uma palavra tem o poder de abrir os olhos. E como tem? Quando essa palavra é verdadeiramente comprometida com a nossa felicidade, com a nossa alegria, quando essa palavra está de fato comprometida com o nosso bem, ela abre os nossos olhos. Ela faz mais que isso. Ela nos faz ver estradas que antes a gente não via sozinho. A conversão começa na escuta. É uma palavra que nos desinstala, que nos incomoda. É aquela velha experiência de sermos invadidos por um pensamento, por uma imagem. Uma experiência que nós fazemos desde criança, por isso eu digo que é uma velha experiência. Nós já estamos acostumados a ser perpassados pelas imagens, pelas palavras, pelos gestos. É assim que a gente se torna a gente. Se você for pensar, a pessoa que você se tornou está intimamente ligada a todas as imagens que você viu pela vida, a todos os gestos que lhe foram direcionados, a todas as palavras que lhe foram ditas. Ninguém é por acaso. A gente vai sendo construído como pessoas aos poucos, como se nós fôssemos um grande mosaico, cujas pequenas peças foram colocadas em fases diferentes da nossa vida, por pessoas diferentes, de maneira que fica até difícil dizer, né? Quem sou eu? Eu não tenho como dizer quem sou eu sem me recordar de todas as experiências que eu vivi. Claro, muitas são inconscientes, estão escondidas dentro de mim, eu não tenho acesso a elas, mas elas são atuantes. E às vezes as pessoas podem passar uma vida inteira, né, sem refletirem. E isso é sem dúvida é muito fácil isso acontecer, né? A gente não se problematizar. Às vezes a gente não quer muito conflito, né? E às vezes a gente nem gosta muito de quem nos conflitua, né? Deus não brincou quando te fez. Deus não errou quando te fez. Pode ser que você erre com aquilo que Deus fez de você, mas Deus não errou quando te fez. Se por acaso hoje existe um desconforto com a vida que você vive, presta atenção no campo que semearam ao seu redor. Preste atenção se prevalece o joio ou se prevalece o trigo. Uma semeadura que é feita de maneira comunitária, viu? Não jogue a responsabilidade no outro e nem retire a sua responsabilidade. Quem quiser analisar a qualidade de seu campo de semeadura, terá de colocar os dois contextos, o que eu semeio e o que foi semeado pelo outro em mim. E não tenha medo de arrancar o joio que lhe faz esquecer que você é sublime. Não tenha medo de trazer para perto de você realidades e pessoas que lhe recordem o quão sublime você é. Muitas angústias hoje estão intimamente ligadas
Há momentos do nosso passado. Então eu não tenho como corrigir o hoje se eu também não acessar o que é passado. Por isso que a gente fala que toda vez que a gente se dispõe a viver o Evangelho, a gente começa a viver uma desconstrução natural de tudo aquilo que a gente é, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque às vezes a gente aprendeu coisas na infância que dificultam hoje a experiência e a vivência de valores cristãos. Então a gente sempre precisa tomar consciência daquilo que ainda não é cristão em nós e identificar os motivos da nossa dificuldade em viver aquele valor cristão. Para isso a gente vai tomando contato com a palavra. A Sagrada Escritura rasga a nossa alma, rasga a nossa mente e deposita em nós a semente do Evangelho. E aí aos poucos nós vamos ficando configurados ao Cristo. A minha mente, que não é cristã, porque ela está marcada pelo pecado, ela está marcada pelos limites da minha história. Posso dizer isso. Claro que, graças a Deus, nós já avançamos muito. Temos muito cristianismo já na nossa mente. Mas pode ser que a gente encontre algumas pessoas que ainda não conseguiram captar quase nada do cristianismo por causa das dificuldades pessoais que enfrentou. Algumas pessoas enfrentaram dificuldades muito graves, humanas, limites humanos, que hoje impossibilitam essas pessoas de fazer uma experiência sincera do Evangelho. Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Como é que deve fazer isso, como é que deve fazer aquilo. Mas não tem muita complicação nessa resposta. É você parar para se perguntar se a sua vida, se o seu jeito de ser está provocando coisas boas. Se a sua arte, se o seu trabalho, se o seu ofício. É fácil a gente permitir que o cansaço, essa vida cada vez mais desgastante que nós estamos vivendo, é fácil a gente permitir que tudo isso fique esquecido dentro de nós. É fácil a gente se nivelar por baixo, a gente se transformar num profissional medíocre, num pai medíocre, numa mãe medíocre, uma professora medíocre. Mas eu acho que vale a pena a gente reativar dentro de nós esse desejo de ser um instrumental de felicidade na vida do outro. De nós dividirmos com o outro essa responsabilidade de tornar o mundo melhor. Aliás, Santo Agostinho nos dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Ele não vai nos pedir o que não nos deu. Então a fé é uma resposta natural que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou crescendo, amadurecendo. De formas diferentes também, porque a sua fé manifesta dentro do contexto da sua humanidade, tudo aquilo que lhe é próprio. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, Christian tem outro. E a nossa fé vai se manifestar a partir do nosso jeito de ser. Por quê? Porque Deus fala a linguagem que nós sabemos ouvir. Deus não vai falar com você com uma voz que você não entende. Você pode até não estar entendendo o que Ele está te dizendo, mas é porque falta prestar atenção. Ele está falando a linguagem que você entende. Quem absorve a certeza do amor de Deus em sua vida, vence qualquer batalha, por mais difícil que seja. Porque quando nós somos amados, minha gente, nós temos uma imunidade que nos ajuda a vencer as batalhas. É como se a gente tomasse uma vitamina diária. O corpo precisa de vitaminas, até mesmo de toda uma produção hormonal, para que a gente tenha imunidade. Eu me lembro que quando eu era criança e na escola, as professoras de ciências nos ensinavam que a imunidade eram soldadinhos de defesa, não era assim? Sim. Eles combatiam para a preservação da nossa saúde.
Sempre que vinha um vírus invasor, uma bactéria, os soldadinhos são recrutados, o nosso organismo coloca esse sistema imunológico trabalhando para destruir aquilo que quer nos destruir. Emocionalmente é a mesma coisa. Toda vez que nós estamos necessitados de imunidade espiritual, toda vez que nós estamos necessitados de imunidade afetiva, o amor de quem nos ama é a primeira proteção. O outro exerce na nossa vida um papel de nos dar aquilo que nós não estamos tendo sozinhos. Não se trata de viver por nós. Não. Não se trata de tornar-se aquele que vai, de alguma forma, nos levar eternamente nas costas. Não. Mas nos oferecer temporariamente aquilo que sozinhos nós não podemos ter. Mesmo porque a amizade não pode nos retirar a autonomia, né? A amizade saudável é aquela que o outro passa pela minha vida e depois vai viver o seu papel, vai viver o seu protagonismo e eu vivo o meu. Os papéis, a fraternidade não anula a minha responsabilidade de ser quem eu sou. O meu amigo fica ao meu lado para me ajudar a ser quem eu sou, mas não para ser por mim. Pode até temporariamente assumir o meu papel, para me dar um alívio, ou para me dar condições de ter o tempo da recuperação. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.